Assim, boa noite, bem-vindos ao Podverso. Vamos falar hoje o tema de hoje do podcast sobre a filmografia de Spielberg, especial Indiana Jones. Isso aí, hoje temos o que aqui? Um convidado especial. Quem é? O Harry, um fã de Indiana Jones também, como eu. Sim, bastante. Seja Bem-vindo, bem-vindo. Harry, Obrigado. ao Podverso. Bom, acho que vale a pena, né? Cada um se apresentar um pouquinho. A gente pode falar, né? Se apresentar e falar um filme da filmografia do Steven Spielberg, né? São vários, que é o favorito de cada um, talvez, né? Acho que você pode começar aqui. Olá, meu nome é João Manuel, mas hoje sou o Indiana Jones hoje. E você, qual é o seu filme, né, da filmografia, que eu sei que você já assistiu vários, né? Falei que era Indiana Jones, né? Falei, né? Falou. Sim, sim. Da filmografia, né, que você já viu vários filmes, mas ainda tem vários a assistir, né, que você estava comentando também ali nos bastidores. Qual é o seu filme favorito? Você tem um filme favorito do Steven Spielberg? Eu tenho filmes favoritos de Spielberg. Um deles é Indiana Jones, o outro é Jurassic Park, Tubarão, E.T. principalmente, não posso esquecer do E.T., né, que E.T. é muito Clássico, bom, é né? um clássico, é uma obra-prima de Spielberg, é outro filme de Spielberg que é muito bom. Um que eu gostei muito foi Império do Sol, mas faz muito tempo que eu achei Império do Sol. Outro filme de Steven Spielberg. Outro que eu gosto, eu adoro, acho que eu amo esse filme, Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Então você não consegue escolher um só. Você tem vários favoritos, é isso? Assim, É um grande fã. eu tenho muitos favoritos, assim. O Império do Sol, eu gostei muito, assim, mas comparado a outros filmes, tipo Guerra dos Mundos, eu adorei Guerra dos Mundos. Outro filme de Spielberg que eu já vi é Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, que é de Steven Spielberg. Jurassic Park 1, mas o primeiro é meu favorito. Deixa eu ver o outro de Spielberg. Outro que é de Steven Spielberg. O Bom Gigante Amigo, de Steven Spielberg, que foi de 2017. Então são vários, né? São vários. E Não consegue Harry, escolher. agora a gente tá curioso pra saber, né? Fala um pouquinho de você e também se você tem algum filme favorito, ou se também são vários filmes que você gosta. Se você, no caso, é um fã do diretor, né? Que também é produtor e várias outras coisas. Então, meu nome é Harry, né? Eu tenho uma história muito boa com o Steven Spielberg. Cresci praticamente vendo todos os filmes que ele fazia. A gente, lá em casa, né, época das áureas locadoras, né, a gente ia, pegava um filme por um fim de semana em VHS. Eu assisti Indiana Jones, o primeiro que eu assisti foi o segundo. E eu viciei naquele filme, eu adorei. O segundo, que já na época era menos querido, né? O pessoal já gostava menos. Eu gostei, porque era novo pra mim, era o primeiro que eu assistia. E por isso eu tenho uma coisa assim muito forte. Eu assisti em família, em casa, e foi uma coisa muito boa, né? Fim de semana. E Jurassic Park, assim, também, que a gente vê aquele... Nossa, era incrível. Pra época, quando a gente vê aquilo, nunca não existia. Era novo, assim, a empolgação de ver aquilo, quando passou na TV a primeira vez, aqueles dinossauros, uma perfeição, assim, surreal. Então, esses dois filmes, assim, demais. E muito fã dele, principalmente dos filmes que ele produziu, por incrível que pareça. Eu sou muito fã da maior parte dos filmes que ele chegou a produzir. E principalmente pelo impacto que cada filme dele teve. Ele tem uma mão, assim, pra entender como entregar aquela arte, aquele produto. E é incrível, assim, sensacional. Claro, como diretor também, né? Não tem nem o que falar. É atemporal até hoje. A produção de Steven Spielberg realmente produziu, principalmente Impacto Profundo, que é um dos filmes que eu adoro também. MIB também, ele produziu também, que é uma das minhas sagas favoritas. Uma das minhas sagas favoritas, MIB. Tem várias séries também, né? Que produziu. Também Spielberg também produziu essa nova trilogia do Jurassic World também, né? Que Jurassic Park e Jurassic World é a mesma saga. O que muda é o nome. Isso aí. E agora, Sarah. E aí, Sarah? Boa noite. Meu nome é Sara. Eu não sou tão fã de
Spielberg, como eles dois, mas também tem uma história, né? Eu lembro de quando criança, ele é muito nostálgico pra mim. Eu lembro de assistir na Record, Jurassic Park, lembro de assistir ET também. Então esses filmes, eles têm muito uma nostalgia envolvida. Eu gosto bastante. É verdade. Eu acho que nostalgia é uma palavra que define, né, É. o Steven Spielberg, né? Bom, meu nome é Thiago. Eu talvez também um pouco menos que... Um pouco não, um pouquinho menos que Harry e João, né? Mas eu também já acompanhei muitos dos filmes, das séries que ele teve, assim, um certo envolvimento. Talvez umas menos, porque se a gente parar pra pensar... Eu até brinco. Aquela série... Aquela querida preciosidade aí perdida na TV, que foi aquela Under the Dome. Ai, Tem uma nossa. mão ali de Steven perdida ali, eu fico, acho que tava olhando pro lado, assim. Mas, enfim, tem muitas obras muito marcantes. Tem os filmes também de guerra, né? O Resgate do Soldado Ryan, ele é muito bom. Assistimos Resgate do Soldado Ryan. Ele é bom, é assim, eu gostei, assim, Resgate do Soldado Ryan. É, assim, A gente assistiu até junto, não foi naquele dia, foi uma experiência muito interessante. eu quero assistir agora no meu cinema, agora em casa Resgate do Soldado Ryan. Agora, com os sons, né, os efeitos da guerra num som bom, deve ser uma imersão bem legal, né, de assistir. Mas enfim, são muitos marcantes. E eu acho que Indiana Jones, né, tipo assim, a gente tava falando até mais cedo sobre a questão tipo, o ator, né, Harrison Ford já tava ali em Hollywood com a questão do Star Wars, né, que veio antes. Mas, né, eu acho que quando eu vejo Harrison Ford, primeiro vem o Indiana Jones na minha cabeça do que o Han Solo, né? É engraçado que ele não foi o primeiro ator a ser escalado, né? Pra ser o Indiana o Jones. Indiana Jones. Foi Tom Selleck, que era pra ser Indiana Jones. Isso. E aí, como Tom Selleck tava ocupado com outras coisas, aí botaram Harrison Ford. Aí, rapaz, Harrison Ford, pra mim, quando eu penso, Harrison Ford é Indiana Jones. Pra mim, Indiana Jones depois é Han Solo. Porque, assim... assim... e até que é um personagem que eu tenho um carinho muito grande, é Indiana Jones. do que o Han Solo. O Han Solo, eu adoro o Han Solo, mas assim, Indiana Jones é o que mais conquistou, vamos dizer assim. São imprevistos que acabam se tornando parte da história, né? Sim. O De Volta pro Futuro também era pra ser outro ator. Sim, verdade. E ainda bem que não foi, porque... Não, tentaram muito, né? Eu lembro que gravaram muitas cenas, tiveram que deletar as cenas, Sim. porque o diretor simplesmente não e gostou. essas cenas existem, né? A gente assistiu até na sessão do Cineverso. Sarah apresentou essa curiosidade com o comparativo dos dois atores. Que o McFly, qual é o nome do outro ator? Eu não vou lembrar agora. Esqueci também, eu tava tentando lembrar e eu tava assim... Só sei que o Michael J. Fox e o outro ator, a comparação que aquele outro ator era muito sério, o Martin McFly era mais engraçado, mais aquele jeito mais assim, meio... Que combina com o personagem. Já o outro não era um Martin McFly, como se fosse um outro personagem. Ele era mais bad boy, sabe? Eu achei que ele tentou fazer muito papel galã. Sim. Muito galã e O que faz sentido pra época, né? Faz todo sentido. Mas o Marty McFly trouxe aquela coisa... O Marty McFly, desculpa, o Michael J. Fox trouxe aquela coisa... garotão, né? Mais jovem, conversou mais com o público. E é o que combinou com o filme, assim. Pra mim, acho que Michael J. Fox, pra mim, é McFly, vamos dizer assim. E tem outra coisa. Eu vi uma curiosidade, assim. Eu vi alguma coisa que... Quem era pra ser o personagem do Jurassic Park? Dr. Alan Grant, Sam Neill, era pra ser Harrison Ford, assim, uma das curiosidades que Harrison Ford... Estavam pensando em botar Harrison Ford como Alan Grant, mas aí acho que eles botaram Sam Neill e combinou assim, Sam Neill com o Dr. Grant. Combinou bastante. Eu acho que a escalação toda do Jurassic Park é muito única, assim, funcionou muito bem. Todo mundo tá muito bem encaixado. E assim, e também, olha o que o Alan Grant usa, chapéu. Indiana Jones usa chapéu, nossa. Também pode ter sido o próprio Harrison Ford não querer ficar marcado por um estereótipo, né? Às vezes tem isso, o ator fica preocupado de estar sempre com o mesmo tipo de papel. E aí eles recusam por causa disso algumas coisas.
É verdade. Mas que ia ser interessante ver um Indiana Jones de bigodão com o Tom Selleck, que ia ser engraçado. É de bigodão. É. E era pra ser, sabe o quê? Ali de bigodão, a gente sabe que o Indiana Jones, o primeiro, o segundo e o 3, o Indiana Jones é jovem, adulto, ele já é adulto, mas quando você vê já no quarto, o Indiana Jones já tá coroa já, assim, um cara assim de... não de idoso ainda, mas tava já de coroa, mas esse último, ele já tá idoso mesmo, com cara de avô mesmo, nossa. Teve essa grande janela, né? Teve esses 3 primeiros. Eu não me recordo exatamente das datas dos 3, né? Mas de certa forma tem uma proximidade temporal. E aí do terceiro, né? Esqueci o nome do terceiro. A Última Cruzada. A Última Cruzada para o Reino da Caveira de Cristal. Foi quantos anos? Foi assim, 2008, quase 20 anos, 19 anos depois. Muito Realmente. tempo. E aí depois, né, agora com esse último que lançou ano passado, não foi? Que foi 15 anos, 15 anos depois do quarto filme. Então teve uma janela, esse quarto aí, do terceiro pro quarto, do quarto pro quinto, foi uma janela muito grande, né? E é muito visível notar isso no filme, em relação aos personagens, mas eu acho que, falando inicialmente, antes de falar, se adentrar nos filmes, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais de Harry falando sobre, em relação a... Ele até já deu um exemplo aqui, mas em relação à importância do Steven Spielberg pro cinema, né? Porque você acha que ele se tornou esse diretor que é tão influente, né? Que foi tão marcante, né? Pra história do cinema, principalmente desses filmes, né? Desses gêneros que ele aborda, né, em seus filmes. Eu acho que principalmente pro estilo de comunicação que ele tem. Ele tenta e consegue, né? Desde os primeiros filmes, um filme, uma visão mais dinâmica. Os filmes aí tem sempre muito movimento de câmera, movimento de personagem, a comunicação, a conversa sempre vai, muita troca, vai e volta, a conversa não para, não tem muito... Até a Lista de Schindler, que é um filme bem mais paradão, né? Ele muda muito a forma de fazer. Ele escolheu fazer o filme preto e branco numa época que todo mundo queria ver... Cor, né? Ele lançou Jurassic Park e Lista de Schindler no mesmo ano. E todo mundo queria ver aquilo do Jurassic Park, né? Do efeito visual, dinossauro, e ele já tinha essa fama, né? E ele trazer isso, assim, vamos fazer em preto e branco, vamos usar uma câmera mais travada, mas ainda assim com um diálogo dinâmico, uma coisa mais fluida, assim, é muito legal de ver. Acho que isso é o principal dele, essa noção de como fazer cada coisa. É de usar o efeito do dolly zoom no tubarão, no Indiana Jones, aquelas cenas de ação com a câmera que não para nunca, acompanhando o Indiana Jones. Sim. Então é uma coisa muito dele, eu acho que marca muito. O Steven Spielberg, o tubarão teve uma coisa que até hoje me lembro, eu tenho clareza essa parte, quando o tubarão já ataca e o pai e a mãe estão ali na praia, quando tem um ataque, a câmera, assim, em volta fica como se a volta esticasse e só fica o dolly zoom. Não dá o zoom, mas fica assim, aquele meio que estica. Esse efeito, né? Esse efeito, assim, fica assim, é impressionante como Spielberg, rapaz, como digo, é só Spielberg pra fazer uma coisa dessa, né? Foi ele que inventou, não foi o dolly zoom? Não, foi o Hitchcock. No filme Vertigo. Vertigo, Como é verdade. que é? O Corpo que Cai, isso. Ele queria passar a sensação da vertigem do medo de altura, e ele conseguiu fazer aquele efeito, né? Que as coisas parecem que esticam ou incluem, ou diminuem, né? Sim. Esticam ou diminuem, e dependendo do sentido que você vira. E dá aquela sensação de que é longe, mas você olha, você tá com medo, fica maior e maior e maior e não acaba. Parece que você vai cair de um penhasco. É muito legal. Interessante. Alguns desenhos até brincam com isso, né? Tipo, esse efeito assim do personagem olhando algo. E eu acho legal, assim, de ver um filme bem recente dele, ele fez Tintin. E eu acho sensacional o que ele fez em Tintin, porque para um filme de 2016, 17, não sei, por aí. Acho que Tintin foi dos anos 2009, por aí, nesses anos. Eu acho, assim, Tintin, porque eu não parei pra pesquisar direito o ano que foi As Aventuras do Tintin, mas ele parece... Mas é esse mesmo? Não, é que assim, As Aventuras de Tintin, eu acho que é mais novo. Eu posso estar errado. Eu não lembro de data. Posso estar errado. Mas ele... De qualquer forma, sendo um filme mais novo e uma animação toda feita em CGI, e bem realista, o filme é... Assim, o filme tem um modo 2011. muito atual. 2011.
É um modo muito atual de filmar, sabe? É muito... A câmera tá sempre acompanhando em situações malucas que uma câmera não conseguiria fazer. Ele vai seguindo. A gente tem uma cena de um deserto virando um mar no meio do nada. São cenas, assim, completamente... assim, uma obra de arte. A gente admira a cena por ser a cena, sabe? E é um filme bem mais recente, que ele poderia ter se mantido no mesmo estilozinho dele de sempre, né? E ele não faz isso. É dele mudar e tentar diferente, fazer novo. Isso é a marca dele. Sim. Eu acho que é por isso que ele tá relevante até hoje. Interessante, nunca assisti esse filme. O Tintin? Nunca. Nossa, eu recomendo demais, ele é muito bom. Ele dirige? Ele dirige. E é uma Interessante. pegada muito Indiana Jones, inclusive. Ele trouxe muito Indiana Jones pro Tintin. E o Tintin, que é dos anos 50, eu acho, que tinha quadrinho, veio animação. Sim, Ele livros. resgatou a história. E o Tintin tinha muito essa coisa de aventureiro. E ele gostava demais de ler Tintin. Inclusive, se inspirou um pouquinho pro Indiana Jones. E ele fez o filme do Tintin, assim, com essa pegada completamente Indiana Jones, de desvendar um mistério antigo. Bem legal. E eu, agora, né, que a gente tava falando, você estava citando em relação a... Acho que a gente pode se adentrar um pouquinho mais nos filmes do Indiana Jones, né? Inclusive, eu acho que Sarah, né, como a gente comentou também nos bastidores, foi a pessoa que conheceu Indiana Jones mais recentemente, né? Foi. Eu assisti Indiana Jones essa semana. Tem as minhas É uma críticas. fã recente, ou não é fã, mas aí eu também, eu acho interessante a gente trazer, né, esse olhar, né, de um fã, né, que assistiu há muito tempo e tal, com esse olhar seu agora, né, de depois, não sei se você conhecia muito sobre o Indiana Jones, né, eu acho que nas nossas conversas com o Kirk, com o Indy, né? A gente acaba conversando um pouco sobre o filme, mas você teve a oportunidade de assistir. Então, como foi pra você esse Então, contato eu recente? conhecia a marca Indiana Jones, né? Não conhecia o filme. E eu gostei muito do primeiro. Realmente foi o que eu esperava de Indiana Jones. Muita aventura, muito mistério, muita ação mesmo. Foi realmente o que eu esperava. Do segundo eu não gostei, eu me incomodei um pouco com a personagem feminina. Na verdade, eu imagino que todas as personagens femininas elas sejam criadas para ser o par romântico do Indiana Jones, mas especialmente do segundo filme eu achei o estereótipo absurdo, sabe? É muito estereotipada aquela personagem, eu não consegui me identificar nada com ela e ficou... Eu não sei, eu me incomodei tanto com aquilo que eu acho que eu não consegui aproveitar a narrativa direito, sabe? Porque ela está na narrativa, né? Ela é muitas vezes a personagem que atrapalha, a personagem que é pra dar graça, mas como eu não estava me divertindo com aquilo, eu não achava graça de nada. Então, eu acho que incomodou e atrapalhou a minha experiência no segundo filme. Fora que tem muitos estereótipos também da Índia, né? Se eu não me engano. Tem muito estereótipo. O filme... eu acho que posso até estar esquecendo de algum, mas talvez do Steven Spielberg seja o filme mais datado dele. O filme que fica Sim. mais atrás. Porque no primeiro filme, a Marion, ela é tratada muito mais num pé de igualdade com ele. Sim, ela dá até um soco na cara dele. Eu acho isso ótimo. Ela é uma personagem bem marcante. E isso é uma coisa que volta no terceiro, tá? Até pra não te desestimular, esse estilo volta. É muito provável, e a especulação, que seja muito pelo momento que o filme saiu. Numa época em que era comum em filme de ação, né? É o protagonista e a personagem escada pro protagonista. Não era uma personagem para preencher, não era uma personagem para ter contexto. Péssimo daquele... Né, E contexto, assim, ela até tem um pouquinho mais que no começo introduz ela, mas naquela época muitos filmes só jogavam a personagem feminina para aparecer ali. Para ser ou um apelo visual ou para ser escada pro protagonista. Ele tem que salvar, ele tem que resolver, ele tem que, né? E era uma marca do período. É uma coisa que era muito forte, que felizmente, né? Na própria época já tinha gente indo contra isso. Star Wars é um ótimo exemplo de que ela era uma presença marcante e profunda do filme. Tinha personalidade, não era uma coisa para servir, né? E, inclusive, Star Wars veio antes, e já com isso, né? Sim. Já com essa pegada. Mas é interessante, né? O filme, o Steven Spielberg retroceder depois de ter escrito uma personagem com a Marion, né? O nome dela. Porque ela é uma mulher, assim, mais segura de si. Ela tem uma
ela tem uma personalidade mesmo, um desenvolvimento. E aí depois, no próximo filme, 2 anos depois, é uma personagem completamente rasa, que só sabe falar sobre joias e ser o alívio cômico, que não é nada cômico pra mim, sabe? E é especulação também minha, mas eu acho que é muito pelo fato de que o boom do Steven Spielberg, como influência dentro de Hollywood, veio depois de Jurassic Park. Quando... 93, eu acho. 93, Jurassic Park. Isso. O Jurassic Park foi um filme, assim, que tirou ele de ser um diretor de cinema para ser o diretor de cinema, sabe? Ele passou a ser o nome de Hollywood muito a partir daquele filme. E não é como se ele tivesse tido uma carreira ruim até então. Mas, assim, foi um momento em que ele começou a fazer tudo do jeito dele. Inclusive, eu acho que o filme já tinha saído pelo estúdio dele, que ele montou a DreamWorks. E a Amblin também. Amblin também é a produtora de Steven Spielberg. Isso. Mentira, ele lançou a DreamWorks depois. Foi um ano depois do Jurassic Park. Justamente com isso. O intuito dele era ter a liberdade dele para fazer do jeito que ele queria. Uma coisa que estúdio grande geralmente poda, né? Sim. E como na época, e é por isso que é especulação, como na época isso era o que vendia, eu acho que foi isso que impuseram. Como a atriz da Marion não fez o filme, não quis fazer o filme, o estúdio, então vamos fazer uma personagem que seja assim, porque é comercial, porque vende. Sim. Né? Então eu acho que deve ter sido uma influência assim. Mas não sei também, né? Pode ter sido muitas outras coisas, né? O filme nunca é de um roteirista, né? Sim. É sempre uns 5 ou 6 embutidos ali pra fazer e a gente nunca sabe de onde vem. E assim, do Indiana Jones, uma curiosidade assim, que o primeiro foi, pra mim, foi o melhor filme de Indiana Jones. Os Caçadores da Arca Perdida é o seu favorito? É o meu favorito. 5. Dos 5 é o meu favorito, número 1 de todos. Assim, é o filme que eu mais amei, porque tem as melhores cenas a cena de que o céu se abre, aquele fogo ali subindo ali, a arca que se abre, os vilões, os nazistas que se dão mal ali, toda aquela coisa, né? E a outra das melhores cenas é aquela cena que o Indiana Jones está correndo dos índios, que pede pro Jock ligar o motor, que aí nessa cena, quando o avião liga aquele motor, faz aquele barulho, a trilha sonora ali aparecendo, é muito arrepiante, é de se arrepiar. É um momento, um dos mais arrepiantes. Esse é o céu que se abre também, a trilha sonora, aquela ambientação. E outra das melhores cenas é quando o Indy vai pro Nepal, ali no avião, a trilha sonora dessa parte. Principalmente, sabe de que também? As melhores cenas do Indiana Jones do primeiro é quando um dos vilões chega lá no bar. Major Todt e seus capangas. Sim. Essa é a trilha sonora ali, aquela cena de luta ali no bar foi massa. Eu acho assim que a maior coisa para qualquer pessoa que mexe com arte é poder dizer que você virou referência em algum lugar, né? E esse filme é tão cheio de cenas que são referências até hoje, que você vê em desenho animado a filme referenciando, né? Tipo, é uma marca surreal na história da arte em si. A gente vê isso em desenho, a gente vê em série, em filmes, em quadrinho. Turma da Mônica já brincou bastante com isso, né? É muito curioso, porque enquanto eu tava assistindo, eu pensei, nossa, esse filme é o filme mais filme que eu já vi. Deu pra entender? Uhum. E eu acho que é justamente por isso, sabe? Porque ele é referenciado de diversas formas em vários locais. Então, como eu falei, né? Eu conheci a marca Indiana Jones e depois que eu fui conhecer o filme. E Kirk, né, é uma pessoa que sempre está muito atenta às trilhas sonoras, né? E de verdade. fato, muitos dos filmes, né, que tem ali o Steven Spielberg, tem trilhas muito marcantes que às vezes as pessoas nem conhecem exatamente o filme, não assistiu o filme, como você citou do próprio da marca, né? Mas às vezes reconhece a trilha e diz, não, essa trilha aqui é de Star Wars, essa trilha aqui é do Indiana Jones, né? E todos os exemplos que o Kirk citou, né? Todos deles têm uma marcação também muito forte pela trilha sonora, né? Sim, e uma das melhores cenas também da Arca Perdida é também na cena que eles chegam no Cairo, aquela trilha sonora que eles estão partindo, e também pro Cairo, e a cena do Cairo também, aquela perseguição toda. E outra das melhores cenas também, quando o Indy vai botar um negócio lá pra mostrar lá a Tannis, ali a sala do mapa. E aquela trilha sonora pra mim foi um dos melhores momentos, é arrepiante. Até hoje
é uma das trilhas sonoras pra mim mais marcantes do Indiana Jones. O Spielberg, ele dá espaço pra a trilha sonora, né? Quando ele tá filmando. Fica muito tempo numa cena, porque ele já imagina, né? Que, olha, aqui é onde eu vou colocar a trilha pra todo mundo chorar. Nossa, quando mostra os dinossauros pela primeira vez no Sim. Jurassic Park, Aquelas nossa, cenas. Acho que, aquela trilha sonora me faz chorar acho que horrores. isso É muito marcante. Isso assim, é uma das partes de se arrepiar de Jurassic Park. A trilha sonora quando aparece o Brachiosauro ali é de se arrepiar. E principalmente, assim, e um amigo meu é fã de Jurassic Park, ele chora. Eu acho assim, a trilha sonora eterniza o filme, porque é aquilo, você nunca vai deixar de lembrar daquele momento quando você ouvia música em qualquer lugar. E é uma coisa que eu Sim. sinto tanta falta nos filmes hoje, sabe? De uma trilha sonora que represente o filme, que tá ali no filme. O exemplo mais recente que eu vejo é Divertidamente. Você já assistiu? Eu Sim. acho que marca muito. A trilha sonora marca muito. Mas o aí filme. é que tá, os filmes que mais conseguem usar a trilha sonora é a animação. Hoje em Realmente. dia, você pega um filme... Por exemplo, todo mundo ouviu a música, o tema do Super-Homem, né? Aquele clássico. E quando ouve, pode até não saber da música inteira, pode nunca ter visto os filmes, mas sabe que é do Super-Homem. Sim. Só que a gente não tem a mesma coisa pro Super-Homem de hoje. Verdade. Ele não tem a trilha dele, né? A Verdade. gente tem a trilha do Batman, do Danny Elfman, aquele dos anos 90. Aquele dos anos 80, do 89. 89, isso. E todo mundo sabe que é o Batman. Todo mundo pode não ter visto o filme, pode não conhecer o Daniel Elfman, não sabe quem é, mas sabe que é a música do Batman. E hoje em dia, não tem. Então, faz uma falta, uma trilha que marca. E Indiana Jones, Star Wars. De Volta pro Futuro, e Jurassic Park, claro, também. Tubarão, São- a famosa Tubarão. Tubarão. Aquele tubarão pam, pam, pam. Tem. Rapaz, quando eu assisti Tubarão, rapaz, acho que, assim, claro que não foi assim. Eu sei que a primeira vez eu vi quando eu era pequenininho, mas eu também assim. Mas quando eu cresci, quando eu comecei a ver Tubarão, essa é uma coisa que eu não esqueço. É o começo, quando logo da audiência sai tudo silencioso, aí depois. Param, pam, pam. Rapaz, rapaz, essa trilha sonora eu não esqueço. Realmente, se a gente parar pra traçar agora, tipo, esses filmes dos últimos anos, assim, não me vem em mente um filme com uma trilha tão marcante quanto esses mais antigos, né? Que eu Realmente. lembre, assim... Tem alguns que marcaram, mas assim, muito pontual. A gente tem a música da Mulher Maravilha, que marcou bastante, que é aquela batida, era muito boa. A gente tem dos Vingadores. Rapaz, né, os Vingadores, que- eu sou apaixonado que é por essa muito trilha. boa. Mas ainda assim, eu sinto, Pontualmente, né? pontualmente, Sim. e eu sinto que não é o mesmo tipo de impacto. Que é um tipo de música que é uma música que daqui a 10 anos vai ser outra música Sim. e ninguém vai lembrar dessa, do jeito que lembra de um Jurassic Park. Né, do tom, do É toque. verdade. Sim. A outra franquia que sou fã, Star Trek, a trilha sonora que as pessoas mais lembram é o clássico, a trilha sonora clássica feita com Jerry Goldsmith. Ali todo mundo lembra, e da série original. Mas se falar do reboot, essa trilha sonora aí que fizeram do reboot com o Michael Giacchino, que fez um novo tema pro reboot de Star Trek, nem todo mundo lembra, só quem vai lembrar os fãs, como eu. E isso é uma coisa assim, recorrente, né? O pessoal gosta de fazer agora reboot, sequência ou, sei lá, qualquer coisa para vender o mesmo produto de novo. E eles não pensam em fazer uma identidade nova para aquilo, né? Então eles ficam reutilizando. Pega um pouquinho de música daqui, aí faz uma referência. Aí não Aí fica uma apela música pela própria. nostalgia, Apela né, das pela nostalgia. pessoas, as pessoas ficam... Talvez por isso, principalmente. Eu vi um vídeo, eu inclusive acho que foi a Mayara, minha namorada, que passou, que era o vídeo de um cara falando que, eu queria ver um filme novo. E aí ele, que tal Divertidamente? Mas esse é o 2, é sequência. Então vamos ver Alien. Mas esse Alien tá no meio de 2 filmes. Nenhum filme novo é alguma coisa além de reboot ou sequência. Tem Beetlejuice agora saindo. A gente vai ter Pânico de novo. Tudo filme sequência. São O pessoal não quer muitos. arriscar um filme novo e ficar reciclando as mesmas franquias. Inclusive essas grandes franquias, né, estão tudo voltando. Vai ter o retorno de Harry Potter em formato de série, aí vai ter Jogos Vorazes retornou, né, para um novo filme. Aí tem aí dizendo que o próprio Crepúsculo Vai vai retornar. voltar no formato animado, de animação, alguma coisa assim. Isso também está acontecendo com muitas séries, né? Essas séries que sofrem às vezes com
os mesmos personagens ou um spin-off daquele, enfim. Homem-Aranha foi pra mim assim, filmes reboot pra mim, que é porque assim, fazer reboot nem sempre dá certo, assim. Pra mim teve reboot que deu certo e outros não. Um deles que deu certo foi, pra mim, que deu certo foi Star Trek, o outro reboot que deu certo. Homem-Aranha, só o Homem-Aranha não deu muito certo do espetacular, mas do Tom Holland deu certo. O 3 foi o que bombou pra mim, foi um Homem-Aranha preferido de todos, o último, Sem Volta Pra Casa. Mas assim, o outro reboot Mas também é com aquilo da nostalgia, né? da nostalgia. Eu acho que é porque os estúdios ficam muito preocupados em fazer um produto e não uma arte, não um filme, né? Sim. Eles querem vender. Então, eles não estão muito preocupados em vamos fazer esse filme, que vamos deixar a música bem criativa, vamos deixar liberdade pro diretor. Não, tem que seguir esse padrão, porque é para vender. Tem que seguir, atingir esse público, tem que passar em tal país. Aí tem que ter isso e tem que ter aquilo. Daí prende, né? Você fica Sim. sem a liberdade de poder inventar. E dá errado. E tudo bem se der errado, porque tem muitos filmes aí que até não emplacaram nos seus primeiros, mas depois saiu bem. Ou filmes que serviram pro diretor montar uma experiência, né? E sair para um filme melhor. Então, Fala em sequência. Sabe uma sequência que ninguém conhece? Pra mim, só sei que o Tubarão é o primeiro de Spielberg. Aí, com o sucesso que foi, aí teve Tubarão 2. Não foi de Steven Spielberg, nem o 3, nem o 4. E essas sequências, ninguém conhece Tubarão 2, ninguém conhece Tubarão 3. O 4 é um filme que ninguém conhece mesmo. Você já chegou a assistir? Olha, eu assisti um pouco, assisti do 2, mas, sabe, eu tava à busca desse Tubarão 2, porque na minha cabeça, quando eu era pequenininho, criança, quando eu vi Tubarão, foi numa van, que a gente foi pra algum lugar em Sergipe aí, que eu vi um cara assim, no Tubarão que, quando eu era criança, quando eu vi a primeira vez o Tubarão mordendo, sangrando, aí eu não queria nem ver essa cena, porque assim, pra mim era assustava, porque assim, era novo isso pra mim, aí quando eu fui, assim, com o tempo, assim, aí eu fui Tubarão, eu fiquei pensando assim, Tubarão, fui ver se era o 2, se tinha essa cena, aí não tinha, fui ver no primeiro tinha, era essa cena, era Tubarão 1, não era o 2. Então você nunca viu o 2? Na verdade, eu não vi o 2 assim, suficiente, eu não vi 2 todo. 3 eu não vi quase nada, só vi o começo. 4 também só vi também o começo. Assim, o 3, assim, eu acho que eu não assisti direito, só vi o primeiro, o clássico. Outra característica que eu acho muito interessante é que o Spielberg não tem medo de mostrar cenas gore. Nossa, não tem medo. Ele mostra sangue. O começo de Indiana Jones é com muitas caveiras. Armadilha, né? Aquela armadilha que Inclusive, eu acho tão engraçado. Não essa da armadilha, mas a da que a Marion, ela... Quando eles vão fugir lá da parte das cobras, né? Eles vão pra aquela área ao lado, né? E aí tem várias caveiras. E as Sim. caveiras parecem até que elas estão meio que se mexendo, estão gritando, né? E Rapaz, essa cena, eu acho engraçado. Eu fico se acabando de rir. Tem umas coisas que dá nojo, assim, uma cobra saindo lá de uma múmia lá. Assim, não dá tanto nojo pra mim, mas pra certas pessoas dão gastura. Mas assim, sabe uma das melhores cenas dos Caçadores da Arca Perdida? É a cena do avião lá, que tava em volta lá, que Indiana Jones tá lá lutando com um cara lá, nossa, e a Mary vai ficar presa num tipo de avião lá, girando, e outro que pra mim a trilha sonora que pra mim é uma das melhores cenas, e a trilha sonora que é de arrepiar foi a cena a perseguição do deserto, Indiana Jones perseguindo o caminhão onde tá a arca, nossa, essa pra mim é uma das melhores cenas, é de arrepiar, a trilha sonora aparecendo, nossa, pra mim, hoje eu não esqueço dessa cena, assim, da trilha sonora. E o outro é a cena também que eles entram no navio e outro que Indiana Jones vai parar em outro navio lá pra poder fugir. Nossa, esse filme, quase todas as Ou cenas... seja, o filme todo, eu acho que quem gosta do filme todo, né? Eu gosto do filme todo, é porque assim, por isso que eu digo que Mas é o eu meu concordo favorito. com você, tem muitas cenas, até a Sarah tava falando disso, né? Esse filme tem muita ação, tem muitas cenas de muita adrenalina, sempre os personagens de uma certa forma estão em perigo, estão precisando resolver alguma coisa. E ainda puxando esse gancho, né, que diz que o primeiro, né, Os Caçadores da Arca Perdida, pra você é o seu favorito. E pra Harry, qual é? Você tem verdade. um favorito dos 5? com certeza o terceiro. Eu acho que... Eu achei que era o quarto, assim. Eu sou um hater do quarto. O quarto, pra mim, não Vamos dá. falar como é que o pessoal fala do elefante o que tá o elefante dentro no da canto da sala, né? Que é o quarto filme. Eu acho que é um filme... no caso, é um filme que
Inclusive, eu não sabia que era tão odiado, eu já comentei isso, né, em outras Sim. ocasiões. Eu gostava de Indiana Jones, mas só nesse nível, acho um filme divertido, uma aventura legal. E aí, quando eu assisti o quarto, claro, tinha uma coisa ali, né, que me incomodava, que era principalmente o entorno do filho dele, né, as histórias relacionadas ao filho dele. O ator do filme dele é um ator que eu gosto muito. Mas, no geral, né, eu tinha gostado. E aí, quando em uma conversa até com o Harry, eu soube que esse é um... E depois, de fato, fui pesquisar, né, vi comentários, que ele é um filme odiado entre os fãs, né? Esse filme, ele, assim, Indiana Jones nunca tentou ser muito realista, né? Ele é um Sim. filme de fantasia, ele é um filme com um monte de peripécia maluca, tem um que ele cai de um helicóptero e fica inteiro, né, ele leva tiro e tá vivo. Só que, ainda assim, ele tentava trazer um ar de... faz sentido, sabe? Sim. A gente sabe que é uma fantasia, mas é mais, assim, ele tenta te puxar um pouquinho pro convencimento. E esse quarto, eu acho que ele pula muito fora. De vez, assim, do nada, ele vem com muita cena que não faz sentido nenhum. Ele sobrevive a uma explosão nuclear dentro de uma geladeira no começo do filme, sabe? Primeiros 5, 6 minutos. É uma coisa que já fica meio que... Quem Nossa. nunca se imaginou, né? Se Então. daria pra se esconder na geladeira, né? Então, E ainda assim, porque também tem a altura da pessoa. Se for uma pessoa, vamos dizer assim, não um obeso, mas se for uma pessoa meio que maior que Indiana Jones, mais gordo, vamos dizer assim. Se for uma pessoa desnutrida, consegue caber toda na geladeira, né? E também depende da altura. Se for uma pessoa meio que maior que Indiana Jones, questão de altura, né? Aí não tem como escapar, A geladeira né? era russa? Porque falam que as geladeiras russas são muito resistentes. então Não, pois é. e o mais legal é que a geladeira vai pro Voa. fim do mundo, cai lá e ele sai, assim, ele abre e sai na Gente, no geladeira. segundo filme, ele pula de um avião com aquela boia de... Rapaz, aquele- é engraçado, é muito engraçado. Rapaz, eu acho assim, primeiro assim, Indiana Jones Tempo da Perdição, eu sei que você não gosta do Tempo da Perdição. Assim, eu gosto muito do Tempo da Perdição, mas assim, o que eu adoro do Tempo da Perdição é assim, essa cena do avião e a cena do rapaz ali, e do short round ali, rapaz, eu adoro short round, assim, É muito, muito bom. rapaz, quando ele pega personagem. rapaz, aquela loucura, rapaz, eu acho muito engraçado, assim, até quando chega ali no avião, e Indiana Jones, não sei o que, lá o cheio, aí, boa viagem, Dr. Jones. Aí, nessa momento, a trilha sonora, quando chega, também é muito boa, assim, claro que como o primeiro, realmente o primeiro marcou mais, mas o segundo é legal, assim, mas tem uma coisa que o segundo é diferente, mas isso também não me incomoda muito, assim, claro que ele é um diferente, que ele é uma temática sombria, ele é um império contra-ataca, mas só que de Indiana Jones da vida, Ele traz muita coisa nova que eles não tinham experimentado, como um personagem puramente alívio cômico, que é o Short Round, era essa ideia. Inclusive, foi por causa dele que eu vi. A primeira vez, a gente tava na locadora, né? Eu peguei o 2, foi o primeiro que eu vi. Porque eu sabia que o guri tava no Goonies, e eu amava Goonies. Eu adorava Goonies. Rapaz, os Goonies, rapaz, eu gostei muito. clássico. Rapaz, assim, é um filme. Eu acho engraçado esse filme. Não, esse filme é sensacional, assim. Esse filme me dava na época a primeira vez, assim, que eu sentia aquela coisa de, tipo... Eu podia estar naquele filme porque é só de criança, sabe? Sim. Meu Deus, é muito bom. São crianças, então eu podia estar numa aventura e tal. Aí eu com 10 anos, todo empolgadinho vendo o filme. E... Esse é marcante. Inclusive, a gente assistiu junto. Quem que não tinha assistido até ali, não foi? Os Goonies. E eu lembro que o Kirk gostou muito. Não foi a primeira vez que a gente assistiu ali? Sim, Porque você já tinha visto. acho que foi a primeira vez que eu ter visto com vocês, no caso. Aí depois eu vi mais uma vez, no outro dia, com minha sogra, esse filme, Os Goonies, que eu gostei muito. Ele é um filme engraçado, divertido e uma aventura divertida. Não é à toa que quando eu vi mais novo, né, pela primeira vez, eu fiquei, nossa, seria tão legal. Do nada embarcar numa aventura assim, sabe? Se do nada acontecesse algo assim. Mas realmente, ele é bem interessante. E retomando o Reino do Caveiro de Cristal, que eu tô curioso com a opinião de Harry. Eu também Mas eu também quero. queria ouvir a opinião de Kirk, Indica. de Indy, no caso, né? Se você gosta ou não desse filme. Tem alguma coisa que você não gosta nesse filme, do Reino da Caveira de Cristal? Rapaz, o que eu não gosto, tô em dúvida, mas assim, eu gostei da Caveira de Cristal. Eu sei que ele não é meu favorito, mas eu gostei da Caveira de Cristal. Assim, claro que ele tem umas cenas legais, tem assim, e assim, a trilha sonora do filme, como eu digo, em momento específico, uma das melhores cenas, tem umas trilhas sonoras legais, assim, umas trilhas sonoras, mas assim, o quarto tem um final muito legal, teve seu final épico também.
Mas, assim, como explicar do quarto, assim... O quarto... De todos é o menos favorito, É o meu né? menos favorito, assim, o quarto Mas naquela hora que chega, que vai abrir aquele hangar em Nevada, ali, a trilha sonora já da Arca Perdida de novo. Eu digo, eita, da Arca Perdida já marcou, assim, digo, nossa, esse momento, nossa, primeiro filme no quarto filme, aí eu digo, É nossa... aquilo que a gente tava comentando aqui, aquele apelo nostálgico, né? De você trazer, Fanservice. principalmente depois de todos esses anos. Aí ainda tem aquela forçadinha ali que naquela briga as caixas estouram e aí do nada aparece ali a arca perdida de Rapaz, canto, essa assim. Arca Perdida num canto, assim, e a cena da trilha sonora, que Indiana Jones tá lá usando chicote ali, tentando escapar dentro do hangar, aquela trilha sonora, é a mesma trilha sonora, eles reutilizaram essa trilha sonora como daquela cena do avião, que o avião parte do Caçadores da Arca Perdida. Nossa, eu amo essa trilha sonora dessa. Eu acho que era bem o objetivo deles, né? Trazer a questão nostálgica, essas referências. Mas será, Harry, que esse filme é de todo ruim? Não teve nada que você gostou? Então, como eu tava falando, né? Teve a parte das mentiras. E teve, eu acho que, o roteiro tentando empurrar demais um personagem novo para substituir o Indiana Jones, que já era muito querido, né? Então, assim, não foi natural, não foi... A gente gosta desse personagem. Não, esse personagem tá aqui só para substituir e muita gente torceu o nariz. E eu incluso, porque eu acho ele extremamente irritante. O Shia LaBeouf tava no auge na época, né? Por causa do Transformers. Por causa de Transformers. e tal. E ele... E o que pediram para ele fazer, né? Eu achei um personagem muito irritante. Então, assim, nem como alguém para passar o bastão funcionou para mim. E Eu aí... concordo. E aí... Mas... pode continuar. Desculpa. Não, aí, tipo, tem umas coisas que eu acho que ficaram boas. Homenagens aos filmes originais, né? Homenagem ao próprio personagem de Indiana Jones, porque como a gente conversou, 50 e tantos anos, já não consegue fazer cena de ação do mesmo jeito. E aí eles tentaram, se esforçaram, ele tá lá. Só que não ainda assim, o roteiro, principalmente pra mim, o plot principal de ser Aliens, eu acho que ele mata... eu sei que... Né? Ele mata o contexto dos outros filmes, que era sempre algo místico, algo etéreo, algo dúbio às vezes, sabe? E nesse, eles simplesmente jogam por uma solução maluca e você fica, tá, não conversa com os outros, não tem a ver com os anteriores. Assim, eu acho assim que o Indiana Jones 4 teve uma coisa que acontece realmente, que umas coisas assim que a gente tem umas reviravoltas, principalmente assim, o Indy não tem quase amigo nenhum, principalmente assim, a gente sabe que o Sala, que é o personagem também que adora de Indiana Jones, o Sala não tá no quarto filme, o Sala pode estar numa outra missão aí, e aí só sei que o Não é contextualizado, né? não é contextualizado. Não Só sei que o Marcos, o pai do Indiana Jones... Nossa, o pai do Indiana Jones é outro que eu amo também, do Indiana Jones. É o pai do Indiana Jones. Sim. Dr. Aaron Jones. É. Assim, o 3 é um dos melhores filmes, pra mim, já feito. É um dos melhores filmes já feitos que eu já assisti de Indiana Jones, porque tem aquela coisa do pai, aquela coisa também... As cenas também são uma das melhores. A trilha sonora também... Eu amo, assim, do 3. Esse terceiro, eu gosto muito do personagem do pai, né? É um personagem muito interessante. E eu lembro que eu também assisti, assim, despretensiosamente, eu não lembro se estava passando na TV. E eu fiquei muito marcado pela cena dos cálices, né? Aquela cena Os cálices. do cálice. Eu acho que me marcou muito naquela época. E me deixou... Eu acho isso muito interessante como o Harry estava comentando, e como o Kirk também, o Indy estava comentando, é que os filmes do Indiana Jones, eles mesclam, né, essa curiosidade de algum elemento que, de certa forma, né, a gente conhece, tipo a Arca da Aliança, o Santo Graal. A gente conhece de certa forma, né, mas você vê isso inserido nesse envolvimento místico que tem ali dentro da Arca da Aliança, e a gente fica curioso também, né, para ver a abertura dessa arca, o que é que vai sair dali, o Santo Graal, né? E tem esses outros artefatos, né? Tem o do último filme, né? De Arquimedes, né? Arquimedes, a Anticítera, né? que vamos chegar aí nesse quinto aí, assim, que o 3, assim, a parte que eu tava querendo continuar, que você tava falando do Cálice, que eu queria falar, esse do Cálice foi uma das melhores cenas, principalmente quando ele vai encontrar o Santo Graal. Rapaz, assim, aquela trilha sonora do Santo Graal ali do momento rapaz, é muito emocionante. E, rapaz, assim, o filme em si,
Ele é um filme que tem... É uma montanha-russa de emoções, principalmente, que ele envolve a parte emotiva, a parte engraçada. É uma aventura... É um filme, pra mim, acho que é um dos mais engraçados de Indiana Jones. Supera o tempo da perdição. E... O quarto, eu queria complementar como o Harry falou, eu acho que um dos pontos que eu mais gostei, apesar de... não sei se foi da melhor forma, mas eu gostei do retorno da Marion. Porque é uma personagem que, como a gente tava comentando antes, né? Sim. Sentiu que tinha um gostinho de quero mais de aparecer, né? E ela não retorna. E aí eu gostei da presença dela, né? Nesse quarto filme. E um pequeno spoilerzinho, Assim, Sarah não Não, vê o pode último. dar Mais do spoiler. quinto filme também. Eu acho que até é uma conclusão mais emocionante pra mim foi, pelo menos, a conclusão deles no último filme, né? De fato, no quinto do que no quarto. E outro ponto que me chamou a atenção, que apesar de ser uma vilã talvez um pouco, como eu posso falar, não queria usar forçada, mas caricata, talvez, Caricata. é a vilã do quarto filme, Sim. né? A atriz, né, traz uma carga interessante do filme, que é a Cate Blanchett, né? É. Mas eu confesso até que eu gostei dessa vilã desse filme. O problema é que é difícil não gostar da Cate Blanchett, né? Ela chega num filme, ela já toma ele. E ela é uma vilã muito caricata, mas ela é firme e ela tá sempre no pé. Ela é uma ameaça o filme todo. Eu acho que tu falou uma coisa muito boa. Pro quarto filme fazer o que ele pretendia, que era fechar aquele ciclo, né, passar o bastão, faltava fechar um arco pro Indiana Jones, sabe? Faltava aquele ali ser o fim de uma jornada para ele chegar a alguma conclusão. Isso não é tocado no filme. O filme simplesmente leva ele como o Indiana Jones, que ele sempre foi, e alguém querendo tomar não que assim, não queira tomar, mas o personagem do filho dele, ele tá sempre ali como se quisesse tomar Entendi. o spotlight dele, né? Tomar o Spotlight. lugar. E isso não entrega, porque você não sente aquela coisa de conclusão como nesse último, quando ele encontra a Marion, que já era... Ele já fala no filme sobre eles estarem juntos antes, esse problema todo, e aí... pelo menos você sente que foi um adeus legal. Foi um... E pode ser até uma espécie de nepotismo, tipo, só quer que seja o novo Indiana Jones O porque é o quarto, né, filho. no caso. Sim. Porque é o filho dele. Exato. E agora acho que a Sabe? gente pode entrar, já que a gente tá se encaminhando pros momentos finais, mas acho que interessante a gente falar do quinto filme, o né? quinto- esse é o quinto que eu quero. Que assistiu teve a oportunidade de assistir pouquíssimas vezes, não foi ano passado, só 8? Eu fui falando 8 vezes que eu achei Indiana Jones Só no 8 cinema. vezes no cinema. Eu queria ouvir você. O que é que você achou dessa conclusão do Indiana Jones no cinema? O que eu achei a conclusão de Indiana Jones no cinema. Rapaz, assim, quando eu vi Indiana Jones esse último no cinema, eu amei, assim, a premissa foi massa, assim, foi uma das melhores, assim, aquela trilha sonora toda, e também teve uma parte que teve a referência da trilha sonora da Última Cruzada, e depois eu vi no YouTube que não teve só isso, teve a referência das trilhas sonoras da Arca Perdida, um pouco de tudo, Tempo da Perdição, nossa, teve uma referência de tudo, das trilhas sonoras, e a premissa foi massa, mas aí depois, assim, rapaz, o filme, assim, foi legal, assim, e o momento que acontece que o Indiana Jones, ele tá em Nova York agora, ensinando os alunos lá, e também tem aquela questão do Anticitra, da Arquimedes, e as... E tem um certo temazinho que gosta muito, não é mesmo? Qual então, é? deixa eu te falar, uma coisa que acontece, que eu mais gosto, que pra mim é a melhor cena de todas, número 1, a viagem no tempo. Eu amo, rapaz, quando eles vão embarcar na viagem no tempo, rapaz, eu amei, assim, quando eles voltam para um tempo histórico. Imaginar uma viagem no tempo num tempo histórico, onde tem os navios romanos, aquela história, né, como se fosse naquele tempo dos gladiadores. Nossa, Eu acho que foi algo bem ousado, assim, que eles quiseram trazer, né? E que talvez, né, pelo menos na minha visão, à altura de uma aventura de despedida pro personagem, né? Sim. Não é? Até tem a questão dele, a relação desse personagem, que é um arqueólogo, é um historiador, com a história, ele vendo lá aquela história acontecer naquele tempo e tal, né? Até a decisão que ele toma de ficar lá e tal. Só que aí, em contraponto, tem uma outra personagem, né? Que é muito marcante nesse filme, que pra mim, eu gostei bastante a da Helena. da Helena, né? Que ela faz a sobrinha, se não me engano, é a sobrinha? Ela é padrinha, ela é Afilhada. ela é Afilhada, né? afilhada de Indiana Jones. E o Indiana Jones tem um amigo chamado, é um amigo do Indy lá que
que ele queria, um amigo do Indy que queria, se fosse entregar anti-Citra pra Indy, ele, assim, um amigo queria que ele destruísse, porque assim, por conta acho que por conta dos nazistas, não foi isso? É. Porque os nazistas estavam assim atrás dessa relíquia. E aí você vê que no final o Indy tá com essa relíquia e essa relíquia foi roubado para vender no leilão no hotel de Atlantique em Marrocos, Tanger. Uhum, E tem uma coisa que acontece no filme que para mim, além da Helena Shaw, também aparece o garoto também que tá junto com a Helena Shaw, eles estão juntos com Indiana Jones também no final. Tem o retorno do o querido amigo do Indiana Jones, e tem um né? retorno do amigo de Indiana Jones, o Sala aparece finalmente, né? Aí, e a gente percebe que nesse último, Indiana Jones está querendo se aposentar, vamos dizer assim, está se aposentando da sua aventura. Uhum. E o Sala, e durante sua jornada, só sei que tem um momento que o Indy... Eu lembro dessa história que o Indiana Jones queria ficar lá no passado por conta que... Assim, porque quem assistiu comigo até falou, assim, por conta que ele, assim, que ele tava, assim, com depressão, por exemplo. Perdeu... Nesse último, o filho já não aparece. Uhum. Aí eu tinha uma teoria de que, se o filho dele não vai aparecer, eu fiquei pensando... Então o filho dele morreu. Então, o filho dele vai estar morto. Aí a minha teoria estava certa mesmo. O filho dele morre. E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu com a Mary? Aí Indy e a Mary se separou. Depois Que final triste, né? É. E aí, Só que Fala. isso, né? É aquele final triste, a morte do filho, separação. Mas aí é porque você não viu, né, esse último, Não, eu não mas cheguei a assistir, mas eu tem não- uma não importo conclusão com isso. satisfatória no final. Pelo menos pra mim foi satisfatória. Uhum. E pra você, Harry, esse último filme, o que você Eu achou? adorei esse filme. Eu acho que ele trouxe muito do que eram os primeiros. Assim, principalmente o primeiro e o terceiro. Tem a parte de investigação histórica, tem a parte de aventura. E para todo mundo que gosta de ficção científica, tem Viagem no Tempo, que eu acho que é o tema mais popular, né? Gosto demais como eles fecharam os arcos, como eles fecharam o que o Indiana Jones pretendia, o que ele queria como personagem, né? Como ele era construído. E teve essa homenagem maravilhosa dele no passado querendo ficar, porque a vida dele foi aquilo, né? Ele passou a vida toda daquele jeito, procurando aquilo, procurando o passado, estudando o passado. E eu achei isso muito bom. Pra mim, que é uma coisa que eu vi muito, teve muita crítica do pessoal com a Helena. Muito, assim, tipo, não gostaram da personagem. Ela fica tentando pegar o lugar dele que nem o filho. Eu não senti isso no filme. Eu sinto que ela é uma das melhores personagens desse filme. Eu sinto que ela carrega o carisma do filme junto com ele. Ela não fica pra trás com o Harrison Ford. E eu acho que se fosse pra ela pegar o bastão dele e seguir, eu ia achar incrível. Porque super eu achei veria sensacional. uma sériezinha do Indiana Jones com ela, né? e aí, assim, uma coisa assim, o Indiana Jones tem assim, um final legal, assim, um final que foi bem legal, assim, mas assim, o final, assim, um exemplo, esse último pra mim tem mais melhores cenas que o quarto filme, assim, esse último, e além da viagem no tempo, o início, e também alguns momentos, as melhores cenas também, a trilha sonora também, desse último também, como diz, John Williams, ele como diz, deu, assim, acompanhou Indiana Jones até o quinto, nossa, porque são poucos que... Ele retornou, né, pra fazer a trilha, né? Na verdade, ele saiu da aposentadoria pra fazer, porque depois de Star Wars Episódio 9, ele ia se aposentar. Não ia fazer trilha de mais de nenhum filme. Só que aí John Williams saiu da aposentadoria pra fazer a trilha do Indiana Jones 5. Nossa, eu fiquei pensando, eu acho que deve ter sido o diretor que deve ter pedido bastante, né? Porque se preocupou. Ou até ele mesmo quis, né, dar essa... Não sei, né? A gente não sabe desses bastidores, né? Mas a cena, eu acho que literalmente a última cena do filme, ela também é bem marcante, porque a gente avista, né, o chapéu do Indiana Jones pendurado, né, num varal, e aí vai fechando a cena, né? Então você vê ali uma conclusão, só que aí no último segundo, a mão suja pega o chapéu, a mão dele, no caso, né? Então acho que dá muito isso, é uma conclusão, mas o Indiana Jones continua, né, sendo essa figura muito marcante pra cultura pop, né, enfim, nesse gênero. É como se ele sempre, apesar de aposentado, mas ele sempre vai estar lá, né?
E tem uma Acho que fechou bem, bem bonito. Fechou bem bonito. Além de fechar bem bonito, eu amei porque ele retornou. Depois desses 15 anos depois, ainda ter amado assistir Indiana Jones, mas teve teve o lado bom, teve dois lados que foram negativos, assim, duas desvantagens. Uma delas porque ia ser um fim realmente da saga de Indiana Jones. E uma delas porque também o que mais chocou no meu lado foi o fracasso de Indiana Jones, sendo que não é uma assim, porque se eu parar pra ver Star Wars, se lançar um Star Wars, vai dar dinheiro. Se lançar Star Trek, vai dar dinheiro. Se lançar um filme da Marvel, também dá dinheiro. Claro que também Marvel também nem todos os filmes deu todo dia, teve uns que fracassou, mas Marvel é um sucesso. Indiana Jones, uma saga de sucesso de anos, né? E ainda assim, uma das sagas mais famosas de aventura e o último fracassar. Eu digo, mentira, fracassar o último Indiana Jones não tinha como. Bilheteria, né? Eu acho que foi muito por causa do timing que o Indiana Jones perdeu. Ele começou, como a gente conversou aqui, né? Ele teve o primeiro filme, aí acho que 2, 3 anos depois veio o segundo, aí acho que o terceiro demorou um pouquinho mais também, uns 4 anos, e depois foram 18, 19, né? A gente viu. 18 e 19 anos para sair o próximo filme. Star Wars nunca parou de lançar conteúdo. Pode não ter saído o filme, mas sempre tinha alguma coisa. A série animada do The Clone Wars, o filme o filme de animação do Clone Wars, teve Quadrinho, um monte de coisa. jogos de videogame. A gente teve com Star Trek a mesma coisa. Não só tinha série, como tinha um monte de coisa saindo em paralelo. Então, assim, todo mundo continuou crescendo com aquilo, vivendo aquilo. Indiana Jones parou. Não... Tudo bem, tem algumas mídias paralelas, tem jogos. Eu joguei muito jogo do Indiana Jones. Teve a série Jovem O famoso Indiana Jones. Indiana Jones Lego. Teve do bem Lego. divertido. Mas ainda assim, ficou muito menos presente, sabe? Ele é muito mais aquela coisa... que a gente referenciada, que a gente presta uma homenagem, que a gente sempre fala como ele é incrível, mas não está presente no nosso dia a dia, né? Star Wars nunca saiu. Star Wars sempre teve aqui. E ainda teve um aumentozinho de orçamento por conta da pandemia, né? Tipo, teve alguns problemas de orçamento que foi gravado numa época que ficou mais caro, né, gravar. Então acho que foi uma união de várias coisinhas, né, que resultou no... Eu acho que nem foi por parte da crítica em si, mas foi mais por parte da bilheteria mesmo, retorno no cinema. E o marketing também teve a ver, o marketing também desse último. Pode ter sido. O marketing pode ter sido porque realmente passou muito pouco, né? E foi justamente como ele falou, o fato da pandemia estar ali, logo em cima, né? Fez com que a gente não vai arriscar muito no marketing, porque pode não dar certo. O pessoal pode não ir ver, e é melhor gastar esse dinheiro com o marketing de um filme que o pessoal vai querer ver. Daí, infelizmente. Tá muito legal, mas infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Sim. Mas acho que foi muito legal, não foi, Kirk? Não foi Harry? ótimo. Sarah? Foi ótimo. Foi bem legal conversar um pouquinho sobre a filmografia do Steven Spielberg e principalmente sobre Indiana Jones, que foi o nosso foco, né? Para saber em relação às... É muito bom ter essa conversa, né? Essa mistura de opiniões, né? De visões diferentes sobre os filmes. Então, que vamos agradecer ao nosso convidado, né? Obrigado, Sim. Harry. Obrigado, Harry, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, Valeu Harry. mesmo. Foi bem legal. É bom ter uma conversa assim de vez em quando, né? A gente soltando a nostalgia pra fora. Isso é verdade, né? Tchau, pessoal. Aqui na do meio. Ah, vai pra lá, né? Ah. Assim, tchau, pessoal, e até a próxima. Vida longa. Porque assim, como hoje é Indiana Jones, eu diria que até a próxima. Ou Perfeito. boa sorte, boa aventura aí pra quem quer se aventurar na vida, boa aventura pra vocês.